Futebol sem fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Buongiorno, buonasera! Está começando agora o podcast Futebol Sem Fronteiras, número 67. Estou ao lado do meu amigo Jamil Chad, como sempre, colunista aqui do UOL, e o Jean Oddi, dos canais ESPN, meu grande amigo também de longa data, que sabe tudo de calcio. E hoje o calcio, o futebol italiano, é o tema do Futebol Sem Fronteiras. Temos dois clássicos enormes na Itália no domingo, Roma e Lazio, Juventus e Internazionale. Roma e Lazio, conhecido como um clássico muito político, muito politizado, né? Um time com uma torcida mais à esquerda ou mais à direita. O Jean vai explicar para a gente tudo isso, vai contar para a gente como que a Itália se movimenta, como que a capital italiana se movimenta quando a gente chega perto do Derby della Capitale. Vai contar para a gente também qual que é o maior clássico da Itália lá, né? Porque falava-se muito de Juventus e Inter, mas é porque os dois nunca tinham caído, né? A Juventus agora já jogou a segunda divisão, a Inter é o único time da Itália que nunca precisou jogar a Série B. Buongiorno, Jamil Chad. Aí em Genebra se parla italiano? Na Svizzera sim, mas eu não sei se em Genebra alguém parla italiano ou nada, ou niente. Júlio, tudo bom? Olha, eu tenho a impressão de que no mundo inteiro fala italiano, mas tudo bem, essa é uma impressão que eu tenho. O outro lado da Suíça fala italiano e acompanha mais o futebol italiano do que qualquer outra coisa, claro. Agora, olha que curioso, Jean, não vou nem te saudar, só vou te saudar com uma informação. A Suíça vai para a Copa do Mundo, a Itália não. Então, né, vamos deixar as coisas claras aqui, né, porque quem sabe de futebol, né, são os suíços, não os italianos. Exato. Buongiorno, Jean Oddi. Muito obrigado por estar aqui com a gente, meu amigo. Buongiorno, buonasera, prazer estar com vocês, amigos. Eu acho que a última vez que eu vi os dois e estavam juntos foi justamente no casamento do Jamil. Um prazer estar com vocês aqui. Eu queria, antes de tudo, parabenizar e agradecer o Jamil pelo trabalho que ele faz nos últimos anos, esses anos tão complicados, tão sombrios que a gente vive. Então, obrigado pelo convite e obrigado, Jamil, pelo trabalho que você tem feito aí pelo Brasil até, eu diria. Em relação à Suíça e à Itália, sinceramente, assim, é bom lembrar, a Suíça tirou a Itália da Copa do Mundo, né? Porque foi na fase de grupos das eliminatórias da Euro que a Suíça acabou fazendo com que a Itália caísse ali para a repescagem, mas a Suíça, de fato, né, brincadeiras à parte, tem sido uma seleção muito forte, tão forte a ponto de ter eliminado a seleção francesa na última Euro, a seleção francesa, talvez a mais forte do mundo, a campeã mundial nesse momento. Mas é um prazer estar contigo aí, com o Julinho também, para a gente poder falar desse grande clássico italiano. Sim, Julinho, o maior clássico da Itália, tá? Eu acho que Qual? Não tem muita dúvida. Roma e Lazio. Então pronto. Então, antes da tua explicação, só para a gente não esquecer, porque a gente não vai mais falar disso, a Suíça é tão legal, né, Jamil, que deixou o crédito da eliminação da Itália para a Macedônia do Norte, né? Porque é um país novo, pouca gente sabe por que chama Macedônia do Norte, a parada de chamar Macedônia ou não foi decidida onde? Na Suíça, é lógico. Então, né, deixa o crédito para eles. Mas a piada aqui, viu, Jean? Essa é uma piada, né? Porque, claro, tinha uma grande polêmica. Vai eliminar a Itália, vão fechar todos os restaurantes da Suíça. Então, vamos com cuidado, né? Vamos com cuidado, né? Por favor. Não sei se todos, mas os melhores, certamente. Certamente, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Muito bom. Jean, por que Roma e Lazio é o maior derby da Itália, o maior clássico da Itália? Juventus e Inter era chamado, não sei se continua, deve continuar sendo, né? Chamado de derby de Itália, porque, isso, claro, Juventus, Inter, Milan protagonizaram, né, ganharam, são os maiores vencedores do futebol italiano, em termos europeus, nacionais, enfim. Mas o Milan
tinha uma passagem pela Série B ali, Juventus e Inter nunca, aí aconteceu o Calciopoli, a Juventus também precisou passar pelo Calvário, mas o maior clássico na tua opinião é Roma e Lazio? Conta pra gente. Não, então, é claro que assim, quando a gente vai avaliar ou classificar qual é o maior clássico de um país, você pode usar vários critérios para isso, né? E evidentemente, se você for usar o critério de tamanho de torcida ou mesmo o critério de títulos conquistados, né, de conquistas históricas, você não pode apontar Roma e Lazio como sendo o maior derby da Itália. Mas eu acho que quando a gente fala de maior derby, ou de maior clássico, né, já que derby pressupõe serem dois times da mesma cidade, eu acho que o maior derby é, de fato, Roma e Lazio, porque você tem uma rivalidade absurda, uma rivalidade que talvez só se compare à rivalidade do derby de Gênova, chamado Derby della Lanterna, entre Sampdoria e Gênova, mas aí eu pego um pouco desse fator, assim, da importância dos clubes nos últimos anos. Infelizmente, enquanto a gente tem ali Roma e Lazio brigando, se não pelos títulos, mas pelo menos por competições europeias, para chegar na Champions League, né? A Roma conquistando até o título da Conference League na temporada passada, você tem Sampdoria e Gênova brigando sempre para não cair, o Gênova nesse momento já na Série B, a Sampdoria com enormes chances de ser rebaixada. Então, esses são os dois de maior rivalidade, eu diria, Roma e Lazio e Sampdoria e Gênova. Mas a grandeza do time, o momento dos times nesse momento faz com que Roma e Lazio seja mais relevante, bem mais relevante nos últimos anos, diria até nas últimas décadas, do que Sampdoria e Gênova. Do jeito que você está me falando, eu estou pensando em comparações, a gente sempre gosta de comparações, né? Me parece que Sampdoria e Genoa seria mais um Guarani e Ponte, muita rivalidade, mas dois times que já não estão mais disputando muita coisa. Roma e Lazio, um Grêmio e Inter, dois times grandes, importantes, mas também não são campeões brasileiros toda hora, muito pelo contrário. E mais ou menos por aí, né? E aí os outros clubes ali seriam mais ali, Flamengo, Palmeiras, enfim, os clubes mais desses campeões. Eu acho que é isso. E assim, até pelo fato de Roma e Lazio não conquistarem escudetos o tempo todo, não brigarem no mais alto patamar do futebol europeu, o derby em si se torna algo muito grande, algo muito importante, se torna, de certa maneira, um campeonato à parte, né? Vencer esses confrontos, esses dois confrontos do campeonato italiano durante o ano, e eventualmente o confronto que possa acontecer na Copa da Itália, eu acho que isso, nessa temporada, pode até acontecer na Liga Europa. Eu acho que esses jogos acabam tendo um peso muito grande, né? Se Roma e Lazio, vamos dizer, não sofrem o mesmo preconceito que os napolitanos em relação ao norte da Itália e tudo mais, se não é no mesmo patamar, também tem um pouco disso, né? Também tem um pouco do fato de você estar falando de dois clubes que não são os mais ricos, os mais poderosos, aqueles com melhores condições de brigar no mais alto patamar, não só do futebol europeu, mas do futebol italiano também. Então, quando você está nesse contexto, né, de não ter eventualmente a briga pelo Scudetto como objetivo, esse confronto específico, esse confronto que mexe tanto com a cidade, ele acaba tendo um peso muito maior. E é uma loucura o que acontece na cidade em semana de derby, amigos. Assim, o italiano tem aquela coisa de comprar comida diariamente, né? Na feira, no mercado. Não existe esse negócio de compras do mês. A comida ela tem que ser fresca, ela tem que ser a melhor possível para a refeição do dia. E você vai numa feira, e você vai no mercado, você vai onde quer que seja. Não são só os torcedores de estádio que estão ali falando de futebol e do derby na semana do derby. As nonas, eu me lembro muito disso quando eu morei lá, o quanto você via todo mundo falando do derby no final de semana. É um momento especial da cidade, é um momento especial da capital italiana. Ô Jean, você morou lá de quando a quando? Conta pra gente ali, qual foi a tua passagem pela Itália? Eu morei durante um ano e pouquinho na temporada, vamos dizer assim, 2002, 2003. Eu chego mais ou menos... Logo depois dos títulos, né? Da Roma e da Lazio. Exato, quer dizer, a Roma vinha, né, do último Scudetto. Aquela não foi uma temporada boa, pelo contrário, foi uma temporada bem sem graça, até a Roma ficou no meio da tabela. O que eu pude ver de bom futebol, de um momento especial do futebol, não necessariamente de bom futebol, foi a despedida do Aldair.
que aconteceu ali naqueles anos, e eu fui ao Estádio Olímpico e fiquei impressionado com a relação e o respeito que o torcedor romanista tinha, e evidentemente tem até hoje com o Aldair. Que grande ídolo, certamente está ali entre os 10 maiores da história da Roma, é um jogador muitíssimo respeitado. É bom que se diga, o grande ídolo, né, o Totti chegou a falar isso, que quando ele começa a jogar, quando ele se torna o Totti, que é hoje o maior jogador da história da Roma, ele tinha e tem o Aldair como maior ídolo, grande ídolo do time, mesmo sendo um zagueiro. Acho muito legal isso. Hein? Que legal. Ô, Jamil, e temos a questão política envolvendo Roma e Lazio, né? A gente já conversou aqui no ano passado, na edição número 20 do nosso Futebol Sem Fronteiras, com o grande Antero Greco, que trouxe uma visão. Agora, é um derby, esse Roma e Lazio, marcadamente político aí na Europa, né, Jamil? Não, é verdade. É verdade que a gente não pode generalizar, que não dá para dizer que todo torcedor do Lazio é isso e todo torcedor do outro lado é aquilo. Obviamente que não. Né? Obviamente que você tem um torcedor Roma de direita e um torcedor do Roma de esquerda, a mesma coisa do Lazio. Agora, o que sim existe, e é uma coisa muito clara, né, é que você tem as torcidas organizadas que sim tentam marcar posição, que sim tentam dar um perfil político, o seu perfil político, para aquele clássico, para aquele jogo. Eu fui uma vez, eu acho que já comentei aqui num dos episódios, Júlio, era um jogo da Lazio e eu fui no esquenta deles. E o esquenta deles era, pelo menos daquela torcida organizada, na verdade era a maior torcida organizada da Lazio, era um esquenta que tinha um busto do Mussolini, né? No salão onde eles estavam. Então, era, obviamente, um grupo de extrema-direita que sequer se escondia. A Itália tem sérios problemas para lidar com o seu passado. Tão sérios que elegeu agora uma chefe de governo, no caso a Giorgia Meloni, que é herdeira dos neofascistas. Então, não dá para esconder, não é a situação da Alemanha. Na Alemanha, as crianças são marteladas diariamente na escola sobre os perigos do nazismo, absolutamente nada é autorizado. A Itália é outra coisa. A Itália permitiu que esse esse movimento, de uma certa forma... herança, né? Que essa herança não morresse. Agora, você tem, por exemplo, no atual governo italiano, você tem herdeiro político, você tem herdeiro espiritual e você tem herdeiro de sangue do Mussolini, porque você tem uma neta dele no partido. Então, realmente, vamos dizer assim, estão na mesma linha. Você pode dizer que mudaram, que agora é outra coisa. Tem uma história espetacular, Jean, que aí no Brasil está rolando muito debate, inclusive. Circulou um e-mail interno da Meloni durante a campanha eleitoral dizendo para os seus apoiadores que, por favor, durante a campanha, evitem fazer a saudação fascista. Né? Você imagina, né? Só agora, gente, por favor, segura aí, segura a mão. Só durante as eleições, né? Exato, segura a mão, não deixa. Eu sei que é muito tentador, mas não façam isso, justamente para mostrar que é um partido moderado, moderno, etc, etc. Então você tem essa característica muito clara. Mas insisto, é importante, porque senão algum torcedor da Lazio fala, não, pô, mas eu sou de esquerda e o meu time... É verdade. Agora, o que você tem de uma forma concreta é sim as torcidas organizadas tentando mostrar um perfil de um lado ou de outro. E aí você teve já no passado, em algumas ocasiões, jogadores que, claro, têm uma relação com aquela torcida organizada, querem ter uma relação com aquela torcida organizada e fazem gestos para aquela torcida. Literalmente fazem gestos para aquela torcida. Como fez o Di Canio, né? Exato. Quando jogava na Lazio, que é uma imagem que ficou muito famosa. Ô Jean, você contou pra gente que no dia de Roma e Lazio, ou nos dias anteriores a Roma e Lazio, a cidade inteira se movimenta, conversam, as nonas conversam sobre isso nas feiras, enfim. Quanto a política vira tema no meio disso, pegue o gancho aí do que o Jamil contou pra gente, das torcidas organizadas, e o quanto isso acontece
Ou não? Também fica um pouco no campo do que nós jornalistas falamos e tal, e não na vida prática? Eu acho que não na vida prática. Não existe essa coisa ali no dia a dia de você classificar um como de esquerda, o outro como de direita. Agora, isso que o Jamil citou, da Meloni, né, que inclusive acho que ontem nomeou um ministro, se não me engano, que tem foto dele com a braçadeira, né, do nazismo, com o símbolo do nazismo. Tá? Então, assim, eu acho que assim como ela, como primeira-ministra, não faz questão, depois de eleita, de se desvincular dessa imagem, a Lazio, como instituição, também não faz questão de se desvincular dessa imagem. E a gente tem exemplos claros. O Jamil citou a neta do Mussolini no partido. Eu cito que um neto do Mussolini é jogador das categorias de base da Lazio. Eu nem sei se ainda é, mas provavelmente ainda é. Quer dizer, a Lazio não fez nenhuma questão de afastar essa imagem do clube ligado ao fascismo. E aí tem a ver, evidentemente, sim, com a torcida organizada, com os irredutíveis lá, que são esse grupo que o Jamil citou, e caras que sempre fizeram questão de expor as suas ideias de extrema-direita e tudo mais, e tem a ver com o presidente do clube também, tá? Tem a ver com o Cláudio Lotito. Esse cara, se ele quisesse, né, reagir com pulso firme no momento em que esse tipo de coisa acontece, ele reagiria, né? Então você teve o cara que soltava, para quem não sabe, antes dos jogos da Lazio, sempre tem uma águia que é solta ali para voar, sobrevoar o estádio e depois voltar. Esse cara também fez gestos nazistas, frases nazistas, tal. E aí colocaram o irmão dele para o cara da águia, o cara que recebe a águia, o cara também fez, tá? Isso, entendi. Treinador da Águia. O próprio Di Canio, né? De alguma maneira, não é que o clube se incomodou lá atrás com os gestos do Di Canio. Houve um incômodo muito maior, claro, da imprensa, da população, da mídia de maneira geral, do que exatamente do clube. Se você quer se desvincular, com todo respeito ao neto do Mussolini, que tem todo o direito de jogar futebol como qualquer um, mas assim, um clube que tem essa preocupação, eu acho que ele não daria esse espaço para esse jogador. Né? Você explica, desculpa, mas aqui a gente tem que ter uma preocupação que vai além, que é especial e tudo mais, e também não fez. Então, a Lazio sempre, quando reage, né, porque muitas vezes não reage de maneira muito tímida a esse tipo de manifestação. Então, isso acaba marcando o clube para tristeza, e aí eu tenho o mesmo cuidado que o Jamil teve no começo da fala dele, para tristeza de muitos torcedores da Lazio, porque é muito injusto também você classificar todos os torcedores da Lazio como fascistas, neofascistas, né? Eu acho que é claro que tem muito torcedor que escolhe o time por outros motivos, por motivos familiares, pelo amor ao clube, e eles sofrem também com isso. Mas o clube, eu acho que enquanto for gerido pelo Cláudio Lotito, enquanto tiver essa gestão, dificilmente vai fazer algum esforço no sentido de se desvincular dessa imagem. Agora, só assim para encerrar em relação a esse aspecto, não é que a Roma também seja um clube de esquerda. Eu ia te perguntar isso, como que a Roma se posiciona? É impossível imaginar o neto do Mussolini jogar na Roma, ou também não é bem assim? Porque a gente está vendo aqui pelo Brasil, daqui a pouco a gente fala sobre isso, que o mundo do futebol, do empresariado do futebol, ele realmente se inclina para a direita de uma forma geral, né? Completamente, né? A gente vê isso no Brasil. Eu acho que na Itália você tem. Talvez o grupo não seja tão homogêneo assim, sabe? O tipo de dirigente, até porque hoje você tem muitos investidores estrangeiros. A própria Roma hoje ela é gerida por um grupo norte-americano e evidentemente, um grupo norte-americano tem uma preocupação com a imagem que é essencial para qualquer gestão de esporte, né, nos Estados Unidos. Eles jamais gostariam de ter esse... Então, nem te digo que seria por motivos ideológicos. Eu não sei, sinceramente, qual é a pegada dos caras que hoje são os gestores da Roma do ponto de vista político, mas certamente ser atrelado ao fascismo, ser atrelado ao nazismo, ninguém que se preocupe com a imagem de uma instituição, seja ela um clube de futebol, uma empresa, o que quer que seja, ninguém vai querer esse tipo de ligação. Então, eu acho que a Roma, você já teve manifestações de extrema-direita nas suas
organizada também, mas não é algo tão comum, não é algo tão constante. E acho que assim, a Roma não tem essa imagem, né? A gente não está falando, mas também não dá para dizer que a Roma é hoje um clube de esquerda. Por mais que você possa dizer que sim, a Roma tem uma origem mais popular, né, nos torcedores, enquanto a Lazio é mais a elite. Eu não digo nem da capital italiana, porque a Lazio tem muito dos seus torcedores na região da Lazio, no que seria o estado para a gente, né? O estado é Lazio, né? E a cidade é Roma. Uhum. Exatamente. Então, assim, você tem uma proporção mais ou menos de 1-3, vai, hoje, torcedores de Roma e Lazio. A Roma é a torcida mais numerosa, ela é maior na capital, a da Lazio ela é maior no interior, na região da Lazio e tal. Mas a Roma não tem essa imagem do clube de esquerda, embora tenha uma origem mais popular. Isso talvez hoje exista única e exclusivamente na Itália com Livorno. Esse sim é visto como um clube de esquerda mesmo, com manifestações políticas o tempo todo nas arquibancadas e tudo mais. A Roma acaba recebendo essa imagem, então a impressão que eu fico, pelo que o Jean está contando para a gente, tal, muito mais em função da imagem que acaba sendo cultivada pela Lazio do que de direita e tal. Antítese, né? É como uma antítese local do que o contrário. Ainda que, obviamente, certamente há torcedores da Roma, porque eu conheci alguns na minha vida, principalmente quando eu morei na Europa, que se apropriam disso, né? Como essas pessoas, esses indivíduos, são pessoas que se consideram de progressistas, de esquerda e tal, acabam se apropriando disso. Não dá, Roma contra a Lazio é bem contra o mal e tal. Tipo isso. É claro, quem tem esse aspecto, né, ideológico, ele vai se aproveitar disso. Não, eles são os fascistas e nós somos os progressistas. Tal. Isso acontece mesmo. E eu acho que, perdão, Júlio, só complementando algo interessante aí que o Jean falou, que é verdade, você não tem um clube, no caso da Lazio, que vai lá e condena, emite uma nota ou suspende o pagamento daquele mês do jogador. Não tem nada disso, né? Isso não teve. Eu me lembro, já agora eu não vou me lembrar o nome da praça. Tem um local que eles, perto de onde os torcedores da Lazio fazem um esquenta deles antes do jogo, e ali perto tinha uma espécie de livraria, boutique, era muito indefinido o que era aquilo ali, mas que vendia itens, vamos dizer assim, não oficiais da Lazio, né? Mas era uma lojinha da Lazio. E era muito curioso, porque uma das camisetas que você podia comprar era da seleção da Itália naquela Copa do Mundo, fazendo o gesto, né, de saudação ao Mussolini. Então você não comprava. Na Copa do Mundo de 38, né? 4, Você não fazia. 38, alguma daquelas. São as duas, né? Você não comprava uma camiseta de alguém fazendo um símbolo fascista. Você comprava uma camiseta da foto da seleção italiana fazendo. Então, tinha umas jogadas ali que, obviamente, em qualquer outro lugar. Você imagina, já, na Alemanha, um time tendo o seu jogador fazendo um símbolo nazista. O cara saía preso, não terminava o jogo. Ele não precisava terminar o jogo, ele saía preso no intervalo. Né? É isso que aconteceria na Alemanha, na Itália não. Aliás, é curioso, porque se você for a certas bancas de jornal na Itália, eu estou até separando do futebol e da Lazio, tá? Você encontra pôsteres do Mussolini, você encontra bonequinhos, quer dizer, essa relação, né, com a história, com o passado, ela não é bem resolvida, como você mesmo falou. Quer dizer, então você tem esses elementos, você tem produtos à venda fazendo referência ao período do fascismo e ao Mussolini, que a venda à disposição em bancas de jornais, independentemente desse disfarce que você acabou de citar, inclusive em relação ao futebol. É bom dizer só apenas que primeiro que o Mussolini, né, como acho que todo ditador, ele estava muito mais preocupado em se aproveitar do futebol, em utilizar o futebol como uma ferramenta política, do que exatamente preocupado com o resultado esportivo, com o desfrute daquilo, né, que dizem até que ele não gostava muito do futebol em si por suas raízes inglesas,
né? Então, que ele gostaria de ter implementado, na época, um futebol mais parecido, não me lembro nem o nome agora, mas era algo mais parecido com o Calcio Fiorentino, né? Eu já fui no Calcio Fiorentino. Você foi no jogo? Espetacular. Quer dizer, espetacular. Eu nunca vi. Uma violência nunca absurda. Uma violência absurda, mas assim, foi uma experiência... Como que é o Calcio Fiorentino? A história eu deixo para o Jean, eu posso contar. Não, mas como que é na prática ali? É mais tipo um rugby, né, Jamil? Que vale tudo. Absolutamente vale tudo. 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 Não é uma brincadeira. Tipo uma eleição brasileira, assim. Meio isso. É impressionante. E era o dia inteiro já de movimentações, etc. E você via aqueles sujeitos gigantescos. Você pensava, isso aí são eles, os jogadores, porque... Aquela coisa gladiadores e tal. Vai ser um problema. E aí, quando começa, é isso mesmo. É gente sangrando, gente sendo levada de ambulância para o hospital no meio do jogo. É algo absolutamente inacreditável. Mas, agora, amigos, antes da gente falar um pouquinho de futebol, tem um paralelo que eu quero fazer em relação para a gente encerrar, passar a régua nesse tema político entre Roma e Lazio. A gente acabou de ver aqui no Brasil nos últimos dias, a gente está vivendo um momento pós-eleitoral muito conturbado, né? Obviamente existe um grupo de pessoas que a gente não sabe qual é o tamanho deles, porque qualquer meia dúzia é suficiente para bloquear uma rodovia, mas a gente tem um grupo de pessoas que não aceita o resultado eleitoral, né, das eleições presidenciais do último domingo e que quer, de alguma forma, promover algum tipo de golpe, né? E, no meio disso tudo, tivemos uma rodada de Campeonato Brasileiro em que algumas torcidas tiveram de se deslocar, né, para acompanhar seus times. E aí não tem meia dúzia de carinha com camiseta amarela que vai parar a Galocura, que vai parar a Gaviões da Fiel, que vai parar a torcida do Curitiba, que estava indo para o Sul para um jogo contra o Juventude também lá em Caxias. Enfim, a Galocura veio para cá, para São Paulo, para acompanhar o São Paulo Atlético Mineiro. A torcida do Corinthians foi para o Rio de Janeiro para acompanhar um Flamengo e Corinthians de ontem à noite. E os bloqueios foram furados. No caso da Galocura, foi fura-bloqueio. A tropa do fura-bloqueio. No caso do Corinthians, já aconteceu algo um pouco diferente. A torcida do Corinthians gritou democracia, arrancou bandeira amarela com dizeres golpistas, ou bandeira do Brasil mesmo, de passarelas, enfim. Teve um movimento mais politizado por parte da torcida do Corinthians, que eu não sei vocês, mas eu acho que aqui no Brasil a gente nunca viu. Teve a democracia corintiana, o Corinthians também foi o único clube que parabenizou, o único clube importante, relevante, que parabenizou o Lula pela vitória, e parabenizou também o Tarcísio de Freitas pela vitória aqui no governo de São Paulo. A gente vê o Corinthians, através da parte mais relevante da sua torcida, se posicionar de uma maneira que eu não sei se, por exemplo, Roma, algum outro clube italiano se posicionou ultimamente. Não sei o que vocês acham, mas acho que a gente viu uma coisa nova aqui no Brasil. Eu acho assim, primeiro, fazendo a comparação, né? Eu acho que, de fato, embora a gente não possa colocar pestas ou rótulos, né, torcedores X ou Y, e eu falo muito da Itália, tá? Mais do que de outros. Eles são mais politizados lá, quer dizer, eles têm uma consciência, eles têm ideias mais claras. As próprias tirações de sarro, às vezes, entre as torcidas, elas têm aspectos sociais envolvidos, não é só o aspecto, eu ganhei isso, você não ganhou aquilo. Eu não me esqueço nunca, eu vou citar uma faixa só, da torcida da Roma tirando sarro da torcida da Lazio, e você pode até ler numas entrelinhas ali, talvez uma coisa meio, enfim, discutível no gosto, mas que é o seguinte, eles tiravam, porque o romanista, ele se sente mais romano do que o laziale, né, em relação à relação com a cidade. Então, eles tiraram sarro, não me esqueço nunca, eu fui neste derby, que eles colocavam uma faixa que é assim, você, laziale, para mostrar que é de Roma, você leva seus amigos ou seus parentes no Coliseu. Como quem diz, cara, isso não é programa de romano. Romano não faz isso, entendeu? Como quem diz, vocês são meio de fora, vocês não são daqui, vocês... Então,
o que eu estou querendo dizer é que tem um aspecto ali social, político, nessa tiração de sarro. Então, eu acho que lá existe mais isso do que a gente está acostumado a ver aqui, onde, em geral, os torcedores organizados... eles Aqui têm é uma disputa de relação... títulos. Aqui é disputa de lista de títulos. Quem É ganhou, isso. quem ganhou mais? Né? Isso, quem ganhou mais, aquela goleada que você meteu ali no outro jogo, a tiração de sarro sobre um confronto direto, mas não tem esse aspecto meio social, né? Tem um aspecto também deplorável, né? Que é você ficar tirando sarro da suposta pobreza maior do torcedor adversário. Isso sim acontece, mas eu acho que é só aí que a gente chega. Então, de fato, a mim surpreendeu, pelo menos, essa movimentação, mas como você disse, eu acho que foi muito mais da Gaviões especificamente em relação ao aspecto político do que das outras torcidas que, na verdade, queriam desbloquear as estradas para chegar ao estádio. Esse era o objetivo. Mas também achei positivo a gente ver que é muito fácil, é só querer que você... Dispersa não é que os a caras turma. dão uma resistência feroz e dura ali. Você faz assim, você grita, bu! Eles saem todos correndo. Então, acho que tá bom. Deixa eu só comentar duas coisinhas, Júlio, que eu acho que é importante. Primeiro, fazer justiça também a grupos de torcidas antifascistas nas torcidas dos times brasileiros, porque eles existem. De vários, eles, inclusive, se coordenam, dialogam com as outras torcidas rivais. Então, é algo positivo, porque eles existem e são peças que eu acho que, pelo menos, não são visíveis ou não tão visíveis, mas são importantes, porque mostram que, claro, você pode ser torcedor e você pode ser politizado, você pode ser torcedor e você pode defender a democracia. Então, existe isso. Agora, nunca foram confrontados com a necessidade de fazer isso. Essa é a verdade, né? De desbloquear estradas, etc. E aí, eu acho que sim, foi algo bastante positivo ver. Até um amigo meu falou um grupo que nós temos de São Paulinos que diz: nossa, hoje fomos todos quase corintianos, né? Porque tudo bem, se é para isso, está valendo, é algo positivo. Agora, também tem uma outra, fazendo piada, aproveitando que a piada do Jean, que é fazer que eles saem correndo. Foram vários e essa parte é espetacular do Brasil, né? As piadas que aparecem sobre qualquer coisa, e elas são imediatas. Isso a fábrica de memes do mundo, né? A fábrica de piadas e memes. Os suíços jamais vão entender isso, entendeu? Não, se eu explicar é impressionante. Aqui que 3 minutos depois do fato acontecer, você já tem a piada publicada, não é pensada, é publicada já. Você pensa, bom, tem, e eu acho que e viralizada, porque já chega até nós. Viralizada, exatamente, não é só publicada, é viralizada. A melhor delas foi o professor de História aplicando uma prova em 2050 e perguntando quem é que salvou a democracia brasileira em 2022. Aí tinha STF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, torcidas organizadas. Uma prova de múltipla escolha que você, obviamente, a gente, é uma piada, mas você fica pensando, né, como explicar isso tão relevante. O que salvou a democracia foi a 35ª rodada do campeonato. Que se fosse a terceira ou quarta, talvez os jogos não fossem tão importantes, né? Então, como está na reta final e tal. Tinha gente que podia cair, tinha gente que podia se classificar para Libertadores, era muita coisa em jogo. Tinha muita coisa em jogo naquela rodada, então não dava para deixar a rodada assim acontecer. Foi tão relevante que o Guardian, o jornal britânico, deu na capa, basicamente, as torcidas organizadas fazendo esse gesto. Então, eu acho que pelo menos isso vale como referência. Ô, Jean, hoje eu tenho falado isso, eu acho que o futebol italiano ele está se transformando na Europa, no Campeonato Brasileiro da Europa. Você tem um nivelamento, porque ninguém tem tanto dinheiro a mais que o outro. A Juventus, é verdade que a gente acabou de vir de uma série gigante de títulos da Juventus, mas mesmo os títulos finais da Juventus ali, os últimos dois, já tiveram um equilíbrio interessante. Você tem Inter, você tem Milan, você tem o Napoli, que já faz bastante tempo que tem bons times, Roma e Lazio, como você falou, estão sempre lá em cima, não ganhando, mas estão sempre lá. E a Atalanta que surgiu, né? Em cima de um projeto esportivo e tal, mas surgiu. Então, estou passando a classificação aqui na tela para quem está assistindo a gente no Futebol Sem Fronteiras ou quem está assistindo a gente no canal UOL, mas é um campeonato equilibrado, o Napoli finalmente na frente não, mas o Napoli abrindo uma vantagem aí
que dá ao seu torcedor a esperança de ser campeão. Roma e Lazio estão na frente de Juventus e Inter, que fazem o outro grande clássico desse final de semana na classificação, Roma com Mourinho e tal. O campeonato italiano, por não ter um super time, um Bayern, um Real e Barça e tal, tá virando o campeonato mais legal de ver, o mais equilibrado. Toda rodada tem algum jogo envolvendo esses 7 times. Hoje é impossível dizer quem vai ser campeão italiano. Enquanto na Espanha, na Itália, na Alemanha, você já sabe, na Inglaterra, na Alemanha, você já sabe quem vai ser. Não, exatamente. Eu acho que assim, o equilíbrio ele tá demais mesmo, e não é de agora, como você falou. Eu acho que para essa edição especificamente colabora muito o fato da Juventus ter começado tão mal, porque a Juventus contratou muito bem. A Juventus contratou jogadores de altíssimo nível, né? Eu não estou falando do Vlahovic, que já tinha chegado, mas estamos falando de Pogba, de Di Maria, são jogadores, né, de uma capacidade do próprio Bremer, que é o brasileiro de altíssimo nível, fez 2 campeonatos italianos excelentes com o Torino. Enfim, a Juventus contratou muito bem, o Pogba nem jogou, até agora se machucou. O Di Maria se machucou o tempo todo. Ainda assim, o time joga muito aquém do que poderia jogar, o treinador, o Allegri, não consegue fazer o time jogar, e a Juventus começou lá embaixo. O outro favorito, apesar do Milan ser o atual campeão italiano, era a Inter, que também não começou bem e que também perdeu o seu principal reforço por lesão, o Lukaku. Então, o que aconteceu? Você já tinha um cenário de mais equilíbrio em relação a outras ligas, só que você tem os 2 times com os melhores elencos, os elencos mais caros, porque esses times são indiscutivelmente Juventus e Inter, começando abaixo. Aí você tem um Napoli que faz uma temporada espetacular, que joga futebol no mais alto nível. O Jürgen Klopp falou que talvez seja hoje o time que joga o melhor futebol da Europa, e não é absurdo pensar isso, olhando para o que o time fez, né? Goleando o Liverpool, goleando o Ajax fora, com a vantagem que tem no campeonato italiano, é surpreendente, né? Com contratações em parte desconhecidas. Então você tem um Napoli que hoje joga muito mais bola do que qualquer um deles, mas é um Napoli que costuma sofrer pela falta de elenco, né? de peças de reposição. Então, eu estou contigo, é muito difícil, apesar do Napoli ser o time que joga mais bola, ser o time que está com uma vantagem na frente, não dá para descartar o Milan, a chegada de Inter e Juventus, eu acho mais difícil da Juventus, que não conseguiu jogar bola até agora, mas são times que vêm de trás. A Roma contratou muito bem, não joga, acho que o que poderia jogar, mas vive um momento mágico de amor entre a torcida e o José Mourinho. Então você tem ali um cenário realmente de imprevisibilidade em relação ao que vai acontecer até o final da temporada, e como você bem definiu, é uma espécie de campeonato brasileiro, pelo menos, né? Tudo bem. Agora a gente está falando do Palmeiras já campeão, com muitos pontos de diferença, mas quando começa o brasileiro, você sempre tem uma dúvida, né, sobre quem vai mas brigar. Hoje você tem uma dúvida entre 2. Antigamente você tinha uma dúvida entre 10. Né? Hoje no futebol brasileiro a dúvida é entre 2, máximo 3. Deveria ser entre 3, né? O Atlético deveria estar ali, mas aí é outra história. Mas é 3 que nem na Espanha é de 3 também. É Barça e Real Madrid, talvez o Atlético. Talvez o Atlético. E na Inglaterra é City, Liverpool, talvez o outro, tal, não sei o quê. Mas na Itália hoje você começa o campeonato. Será que dá para o Napoli, Gê? Eu estou torcendo, olha, com todo respeito, mas esse ano eu estou torcendo para o Napoli ser campeão. Não é possível, seria muito legal o Napoli ser campeão, hein? Varazzelia. Isso, ia ser uma loucura, cara. Assim, um título italiano do Napoli, cara, ia ser uma doideira, assim. Né? Tem essa questão, aí voltando para a questão política, dos caras que se sentem alijados, né? Ali, do poder econômico. Do país, de certa maneira. Então, assim, você conseguir, e sobretudo porque começa a temporada e o Napoli é o que menos contrata, né? As contratações do Napoli elas vão acontecer mais para o final da reta ali do mercado. E aí o Napoli perde o Fabian Ruiz, perde o Koulibaly, perde jogadores importantes. Sim, perde caras essenciais. Então, perde nomes gigantes e contrata nomes pouco conhecidos, o Kvara, o Kim, depois contrata lá o Raspadori, que é um cara... Mas, não estamos falando, né, das contratações de mais alto nível. E a verdade é que o time está jogando um futebol de altíssimo nível, surpreendente. Repito, o Klopp diz que talvez seja o melhor time de melhor futebol
na Europa nesse momento. Então é muito interessante. Se continuasse jogando assim até o fim da temporada, não teria dúvida, não seria ultrapassado por ninguém. A questão é que nem sempre o Napoli consegue, porque não conta com um elenco tão amplo, com tantas peças de reposição, como, por exemplo, a Juventus ou a Inter. Tem Copa do Mundo no meio. O final tem sido duro em várias ocasiões, porque você tem esse desgaste. E esse é um debate, inclusive, né, já muito intenso na Europa. Qual o limite de um elenco? Qual o tamanho limite de um elenco? Porque, claro, os maiores clubes podem ter 2 elencos inteiros, né, à disposição. E aí você tem um desequilíbrio fundamental, um desequilíbrio estrutural, que não é só eu contrato mais, eu contratei mais. Não, eu tenho um segundo time inteiro, se eu precisar. Né? Não é outros 11, são outros 23 que eu tenho à disposição. E as 5 alterações, né, da pandemia, as 5 alterações ajudam dão mais muito peso para isso ainda. Dão mais peso ainda. Pelo menos o Napoli, depois o Kvaratskhelia, que o Jean já apelidou de Kvara, né? Enfim, cada um dá o apelido que quer. O Kvara e o... Ele pediu para ser chamado assim. Ele disse que ele sempre foi chamado assim, tá? Mas eu falo Kvara. Olha pro cara e fala Kvara. Ou Kvaradona. Mas essa piadinha, Júlio. Mas essa é muito boa. Essa tem que ser feita o tempo sempre. todo nas redes sociais. Essa tem que ser feita sempre. Ou Kvaradona, né? Como está sendo chamado também em alguns lugares. O Kvara e o Raspadori não vão para a Copa. Não vão para a Copa, pelo menos não vão se machucar na Copa, né? Vai ter time o jogador machucado voltando, o Napoli, a priori, não. Senhores, preciso encerrar para a gente acabar. Eu vou começar. Cada um de nós fala uma coisa legal que já fez ou que gosta muito da capital mais linda do mundo, que é Roma. Eu fui num lugar ali, eu não sacanagem, né? Porque eu não vou saber o nome exato. Mas eu fui num lugar ali no Trastevere, onde um grande amigo meu me levou, para tomar um shotzinho, que era um shot de €1. Você escolhia ali o que tinha, e era um copinho de chocolate. Então você virava o negócio e já comia o copinho na hora, naquela movida romana que está ali no Trastevere. Jamil Chad, fale o teu lugar preferido ou alguma coisa legal que você fez em Roma. Eu fiz muita coisa legal em Roma, só para deixar claro. Mas faz muito tempo. O Papa te chama pelo primeiro nome, né, meu amigo? Qualquer Papa, vários passaram por ali. Eu ia falar 2 coisas legais de Roma. A primeira, aí não é legal porque é uma balada, etc., mas é porque é emocionante. É ir no Vaticano. É absolutamente emocionante. São 2000 anos de história. Não é 20 anos, o título do São Paulo, etc. Então, falando de 2000 anos. Você chega ali e você sente a história na tua frente. Então, ali é um dos lugares mágicos do mundo, eu acho. Na minha opinião, um dos lugares mágicos do mundo. Agora, o que tem de balada espetacular em Roma, eu vou te dizer, meus amigos, é uma coisa inacreditável. Tem um que eu não sei o nome, faz muito tempo, então não vou me lembrar. E que te contaram, né? Não, esse eu fui, mas faz muito tempo, paciência. Eu não sei se o barco afundou, mas tinha uns barcos que ficavam ali no rio e você ia tomar os shots ali você descia aquelas escadas, já, né? Bastante íngremes ali no Trastevere lá. Isso. E eu não vou, eu só vou dizer que é espetacular e que vale a pena. Se esses barcos ainda existem, recomendo. Cara, eu sou apaixonado pela cidade. Gostei que você chamou da capital mais bonita do mundo, porque de fato eu acho que é. Ela não tem a perfeição, vamos dizer, de Paris, por exemplo, tudo certinho, tudo impecável, mas é justamente disso que eu gosto. Mas também não tem francês. Não, mas é brincadeira. É você que está falando, você que convive com todo mundo. Ela é caótica e de alguma maneira organizada ao mesmo tempo. São Exato, coisas, as ruínas, Roma é demais. Tem um texto muito legal do Coni sobre Roma, fazendo uma comparação com Nova York, né, dizendo perto de Nova York é uma aldeia, perto de Paris parece uma estação descascada, velha e com as suas luzes meio... Mas acho que é isso que a torna tão bonita, tão especial, aquele clima, aquele cheiro de pão saindo do forno
o tempo todo. Cara, eu, assim, você citou Trastevere, eu adoro Trastevere, em geral fico lá quando vou para Roma, me hospedo ali, mas eu adoro sair andando e me perder nas ruas, assim, me perder no sentido de que, cara, não me interessa muito bem. Eu sei mais ou menos para que sentido eu estou indo, e aí de repente você está andando no meio do nada e você dá de cara com o Pantheon lá, aquele negócio gigantesco no meio de umas ruelas de nada, é uma sensação absurda. Aliás, só de falar que já me deu vontade faz tempo que eu não vou, preciso realmente voltar, porque Roma é demais, é demais. Muito bom, muito bom. Senhores, é para isso que fazemos o Futebol Sem Fronteiras, Jamil, para episódios como esse de hoje, né? Conversamos sobre bola, sobre jogo, sobre política, sobre Roma. Pacote completo. Geode, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua presença, meu amigo. Valeu, obrigado, amigos. Um prazer estar com vocês conversando. Espero que a gente possa estender em breve essa conversa, ainda que não diante das câmeras, a gente possa tomar um vinhozinho, quem sabe até um dia em Roma, conversando muito mais sobre os temas que a gente falou hoje. Valeu, obrigadão pelo convite. Pois é, faz tempo, né? Faz tempo, precisamos mesmo. Jamil, valeu, meu amigo. Valeu, Júlio. Já, olha, fique tranquilo. A próxima Copa, a Itália vai, tá? Porque afinal vai ter 48 seleções, aí não tem jeito. Exatamente. Obrigado, olha, certamente estará na próxima Copa. Mas vai ser difícil se encontrar na próxima Copa, hein? Copa grande. Vai ter jogo com 4 horas de diferença de fuso. Então, você imagina. Exato, igualzinho a próxima, que você, tudo bem, um dando tchau pro outro de um estádio pro outro, lá em Doha. Valeu, Jean, valeu, Jamil, esse foi o Futebol Sem Fronteiras, a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras, jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol.